Bem, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite da diretoria do Mater Dei de estar aqui num dia assim, tão importante para vocês. É uma responsabilidade muito grande, mas, sei lá, ouvindo o Zé, ouvindo o Felipe, eu queria até quebrar o protocolo um pouquinho, sabe, gente? Assim, passou um filme na minha cabeça, porque minhas duas filhas nasceram aqui nessa instituição, e a A3 é uma empresa de 9 anos. Hoje a gente está com 200 pessoas, mas quando a gente tinha 6 pessoas, naquela fase que a gente tinha que atrair talentos, nós somos uma empresa de tecnologia, um dos meus maiores orgulhos era falar: o nosso plano de saúde cobre o Mater Dei. Olha que engraçado, né? E hoje, assim, a gente está junto numa caminhada tão bonita e eu acho que com uma responsabilidade muito grande de ajudar essa instituição a seguir cada vez mais forte. E a gente brinca muito na A3, né, que assim, eu vim da indústria, trabalhei muitos anos na Fiat, por exemplo, assim, a gente vê aquela indústria, vê o prédio, vê esse hospital maravilhoso, mas o que está por trás das instituições são as pessoas, né? Então, assim, quem faz a diferença e quem faz o Mater Dei ser o que é são vocês, né? Então, assim, é uma responsabilidade, uma honra muito grande estar aqui nesse momento tão especial, tá bom? Parabéns a todos vocês. Quer se apresentar, Gustavo? Rapidamente, né? Meu nome é Gustavo Landes, eu sou médico de família e comunidade. Queria também agradecer a oportunidade aqui de estar nesse local e trabalhar. Tem sido uma honra trabalhar com o time da A3, mas a gente dividiu aqui a apresentação em duas partes. Eu vou ceder o palco aqui. Está aqui, ó. Empresa de tecnologia tem médico também, gente. Vamos lá. Pessoal, queria começar assim, passando algumas provocações, né, até para nivelar o quanto cada um de vocês aqui já ouviu falar, né, mas essa imagem aqui, ela ganhou um concurso de arte em setembro do ano passado, setembro de 22, e causou uma polêmica gigante porque ela foi criada por uma inteligência artificial. Esse é um livro que foi escrito e ilustrado por IA. Essa é uma brincadeira que foi feita, assim, super espirituosa, né? Puseram o Silvio Santos para apresentar o Jornal Nacional, por IA. Quando eu falar IA, é inteligência artificial, viu, gente? E aí eu acho que, assim, a gente lida com isso desde 2014, né? Então já são 9 anos de estrada, mas eu acho que a palavrinha inteligência artificial ela começou a se tornar mais presente na vida de cada um com essa grande chegada, com esse grande acontecimento que foi o ChatGPT. Esse realmente caiu na boca do povo e todo mundo começou a comentar, né? ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. E trouxe realmente um outro olhar do que é a inteligência artificial para o mercado. E aqui, né, a gente fez questão, inclusive, de trazer um exemplo onde eles usaram o GPT para fazer provas lá para médico, para advogado e para MBA nos Estados Unidos, e ele foi aprovado em todas. Então, são algumas provocações, pessoal, assim, eu não quero trazer essas provocações para assustar, eu quero trazer essas provocações para mostrar que a inteligência artificial está aí e é irreversível, mas que ela não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Ela não vem para substituir as pessoas, a gente vai falar muito disso aqui, mas ela vem realmente para tornar o trabalho de cada um melhor. Eu gosto de usar o exemplo, sei lá, 1970 e alguma coisa, a chegada da calculadora assustou os professores, protesto, porque as pessoas iam parar de aprender a fazer conta. E, assim, a gente tem que aprender a lidar com essa evolução e extrair o melhor que ela pode oferecer para a gente. E aqui eu acho que é um exemplo clássico disso, né? Essa é uma matéria do Valor Econômico desse ano, mais do primeiro semestre, mas onde 7 a cada 10 organizações afirmavam, num ano difícil, né, em termos de economia, nós não estamos falando de um ano de abundância, que 7 a cada 10 organizações iriam investir em inteligência artificial nesse ano. Então, tem algum valor por trás disso, né? Qual seria esse valor? Então, assim, o que é inteligência artificial na prática, né? Então, essa é uma definição de Oxford.
É a teoria e o desenvolvimento de sistemas de computador capazes de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. E aí alguns exemplos, né? Percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão, tradução entre idiomas. A gente vai dar, inclusive, alguns exemplos desses hoje na prática para vocês, e todos eles já aplicados ao setor da saúde. E por que ela está cada vez mais tangível na nossa vida, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela precisa de dados. Então, assim, os dados são o grande combustível para que a inteligência artificial gere resultados e aprenda a trazer absorver aqueles dados, entender, processar e gerar resultados que a gente espera, que é o que a gente chama de aprendizado, né? E tem alguns acontecimentos ao longo da história, né? Esse termo já foi cunhado lá na década de 60, já se falava em inteligência artificial. Ela teve o que a gente chama no mercado da tecnologia alguns vales, onde ela ficou apagada, foi, voltou, e agora a gente está realmente numa grande onda novamente nessa década, desde 2010 para cá principalmente. Então, lá em 65, teve uma chamada Lei de Moore na computação, que é muito famosa. O Moore era um dos fundadores da Intel, e ele afirmava que os chips, a cada 2 anos, dobrariam o número de transistores. Então, tirando o tecniquez, o que a gente quer dizer com isso? Que a evolução da capacidade de processamento dos chips, que equipam os computadores, hoje equipam os celulares, ela ficaria cada vez maior de uma forma exponencial, né? Porque dobrou, quadruplicou. Então, assim, a gente realmente... E essa lei foi se provando verdadeira ao longo das décadas. Hoje ela está começando a ser questionada. Então, realmente foi um crescimento assim, substancial. Depois disso veio a internet. Então, o que a gente tinha? Tinha todas as instituições que já investiam em algum tipo de sistema com aqueles dados guardados dentro de casa. E aí chega uma rede global que conecta países, que conecta pessoas, que conecta instituições, e a gente tem uma grande rede onde esses dados podem começar a transitar de um lado para o outro. Está mais ou menos na ordem temporal, tá, pessoal? Aí chega uma tal de Apple e muda o mundo da telefonia com o iPhone. E, gente, o iPhone é um grande marco, né? Hoje o smartphone está presente na vida de todo mundo, o computador está na mão de cada um, né? Os nossos computadores. E esse aparelhinho gera dado que assim, vocês não têm noção. Então, é uma quantidade de dados gigantes sendo gerado o tempo todo. Aí nós estamos falando de comportamento, de aplicativos das instituições, de coisas pessoais e profissionais que também geram muita informação. Aí a gente tem os IoTs, que é a Internet of Things, que são devices que também geram informações. A gente está falando até de um eletrodoméstico que pode estar conectado à internet, até os famosos smartwatches que todo mundo usa hoje, que está monitorando seu batimento cardíaco, etc. A disseminação da computação em nuvem, a famosa nuvem também, que é outra palavrinha que apareceu mais recentemente, né? Então, qual que é o papel da nuvem nos nossos dias de hoje na inovação? Assim, as instituições tinham que investir em servidores gigantes, eram investimentos de centenas de milhares ou até de milhões de reais, e hoje uma startup com um investimento de R$15 mil sobe um dataset para a nuvem e usa um processamento que eu precisaria de um servidor gigante, a um custo muito barato. Então, isso propiciou um armazenamento de dados ainda mais escalável, e aí a gente está falando de quantidades realmente inimagináveis no passado, e uma capacidade de processamento também que é necessária para esses modelos muito grande. E aí, sim, os próprios algoritmos da inteligência artificial que foram evoluindo. Então, antigamente, eram quase que algoritmos de otimização para resolver tarefas hiperespecíficas, até um GPT que começa a ser uma aplicação muito, muito generalista. E a gente tem mais um fator muito novo chegando, que é a conectividade 5G, que traz o que a gente chama de uma latência baixíssima, que é uma capacidade de resposta quase não perceptível, né, em tempo de resposta, e também uma banda de transmissão de dados gigante. Então, assim, esse negócio no setor de agro, por exemplo, tende a ser uma grande revolução. Então, todos esses fatores foram convergindo para que a IA estivesse cada vez mais presente no nosso dia a dia.
Aqui alguns exemplos muito rápidos, né, pessoal? Ah, nunca ouvi falar de IA, ouvi. Esse negócio está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Então, quando a gente sai de casa, liga o Waze fala qual que é o melhor caminho que a gente tem que pegar. Eu tenho o usuário trabalhando com ele, porque o usuário está no caminho com o GPS ligado, contando onde o trânsito está parado ou não. Eu tenho um algoritmo o tempo todo entendendo e processando aquela informação para gerar o melhor caminho para a gente chegar da forma mais rápida e mais segura ao nosso destino final. Alexa, Google Assistant, Siri, não precisa nem falar, todo mundo aqui talvez já tenha brincado com essas inteligências artificiais algum dia. E um exemplo que eu adoro são o Netflix e o Spotify, né, que também estão presentes na nossa vida e chegam num nível de entendimento de comportamento humano a ponto de, não sei se todos vocês aqui sabem, assim, a capa de um determinado filme que aparece para o Rodrigo no Netflix não é a mesma capa que aparece para o Gustavo. A recomendação, por isso que o Netflix coloca o perfil da sua família. Ele quer saber quanto que a esposa está assistindo, quanto que é a filha, quanto que é o pai, porque ele quer recomendar o melhor filme para aquela pessoa não saia da plataforma e ela gere mais dinheiro. E isso tudo é feito por IA, todo esse entendimento de comportamento por meio dos dados. Eita, travou, gente? Acho que você chamou a IA, ela resolveu entrar na apresentação. Vou voltar aqui e ver se... Ele passou direto aqui. Pronto. Então, assim, vamos trazer isso agora, né, para o nosso dia a dia, para a realidade da IA na saúde, né? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos de aplicações. Gente, para passar, está dando... Deixa eu ficar mais perto aqui. Então, a gente tem algumas vertentes. A gente separou numa vertente mais científica. Então, a gente está falando muito mais, né, assim, descoberta de medicamento, de vacina, de tratamento, identificação precoce de doenças, apoio ao diagnóstico médico, medicina de precisão. Então, a gente está trazendo, são grandes players que estão trabalhando essa parte aqui, né? Então, assim, e essa IA generativa, que é o que está por trás do chat GPT, vem empoderar muito, principalmente aquela parte de cima ali, porque ela tem a capacidade de processar muito texto e trazer um entendimento e acelerar algumas coisas nesse sentido. Mas tem uma outra vertical que, assim, a gente usa um termo na A3, que ela não é tão sexy, né, não é tão futurista, mas que ela é muito importante para o setor, que são visando eficiência e experiência no setor. Então, aqui a gente está falando de assistentes virtuais de saúde, gerenciamento e organização de dados médicos, previsão de picos de demanda, cirurgia assistida por robôs e monitoramento de pacientes. A gente vai dar alguns exemplos para vocês aqui, tá, pessoal, do que a gente está fazendo na A3 nesse sentido. Então, assim, a gente junto, né, a A3, junto com a Mater Dei, em que a gente acredita e o que a gente está buscando, o que a gente está investindo? A gente está olhando essa segunda coluna. A gente está olhando para a eficiência do setor. Aí, coincidentemente, né, assim, essa é uma matéria que a gente publicou, saiu ontem no portal Saúde Digital News, assim, o título dela, Inteligência Artificial, Antídoto para a Ineficiência na Saúde Brasileira. A gente pegou um estudo da McKinsey, que é recente, onde ele mostra o setor da medicina nos Estados Unidos. É um setor que movimenta 4 trilhões de dólares anualmente, e 1/4 desse setor é voltado para tarefas administrativas. Então, a gente está falando, né, não tão ligadas ao core da medicina. Nós estamos falando de 1 trilhão de dólares. E essa matéria mostra 30 ações que podem ser feitas nas organizações para buscar trazer uma maior eficiência para o setor. E essas ações combinadas, eles estimam que podem trazer uma redução de 250 bilhões de dólares para o mercado americano. E quase todas essas ações passam por dados de inteligência artificial. Então, é um artigo super interessante, super relevante, e, coincidentemente, né, saiu ontem, então a gente achou legal trazer aqui como contexto.
Aí, ô, Gustavo, você quer até falar, e como que essas coisas se alinham, né, ao quintuple aim? Você quer Essa comentar é uma rapidinho? matriz interessante que a gente usa no nosso desenvolvimento, que ela é uma proposta do Institute for Healthcare Improvement, que é um instituto americano que aplica ciência da melhoria para a melhoria dos sistemas de saúde. E eles estabelecem esse objetivo que eles chamam de objetivo quíntuplo, né? Que a gente quer atingir todas essas metas. A gente quer melhorar a saúde das pessoas, impactar na saúde das pessoas. A gente quer melhorar a experiência do paciente, que eles tenham uma navegação e um uso mais fluido, mais cômodo e mais prazeroso quando tem o contato com o sistema de saúde, né? Se é que isso é possível. Geralmente as pessoas não querem usar o sistema de saúde, estão ali não porque querem, mas porque tem algum problema, mas a gente pode tornar essa experiência mais agradável. A gente quer também olhar para o bem-estar dos profissionais de saúde, dos times de saúde, porque também a gente precisa olhar para quem cuida, certo? E a gente quer também promover a equidade em saúde, então distribuir melhor os recursos que a gente tem no sistema de saúde de modo a atender diferentes populações, diferentes necessidades. E tudo isso vai reduzir o custo no final das contas. Então, uma política, uma estratégia que mira só no custo, ele está resolvendo um pedaço do problema, mas a gente quer sempre olhar para essas 5 dimensões quando a gente estabelece nossas ações. Que estão todas alinhadas, né? Inclusive estão no anuário de excelência do Mater Dei, né, gente? Viu que eu li, né, Zé? Então, aqui, ó. O que a gente fez, pessoal? A gente fez uma... De novo. A gente estabeleceu junto com o Mater Dei, após a nossa parceria, que parte do aporte que a gente recebeu no nosso movimento com o Mater Dei, a gente investir em soluções de IA aplicadas ao desenvolvimento de novos produtos que sigam essas diretrizes que a gente acabou de comentar. Então, a gente está olhando muito para melhorar a eficiência do setor, para melhorar a experiência do paciente e para tornar a vida do médico mais simples. Então, essas são, se fosse simplificar, né, Gustavo, assim, as 3 grandes vertentes que a gente olha para qualquer produto que a gente vai desenvolver na A3. Então, a gente fez uma pesquisa muito intensa, e aqui é interessante, foi uma pesquisa feita por inteligência artificial, né? A gente rastreou dados do mercado mundial de empresas e a gente foi na nossa tese. Vamos olhar todas as 10 mil maiores empresas que receberam investimentos para IA e dados e as 10 mil maiores empresas com investimentos no setor de saúde. Aqui já começa uma linha de corte muito interessante, né? As 10 mil que mais receberam investimentos em IA, essa linha de corte foi $170 mil. Quando a gente vem para o mercado da saúde, essa linha de corte foi $10 milhões. Então, a gente vê que é um setor que realmente está sendo muito olhado. E aí o ponto mais interessante é que quando a gente fez o cruzamento desses 2 grandes clusters, a gente identificou que o maior grupo de empresas de IA e dados que tinha em termos de cluster era relacionado ao setor de saúde. E isso só confirmou a nossa tese que realmente a gente deveria olhar para essa convergência e que ela não tem mais volta, né? Então, é um passo realmente muito importante que a gente deveria dar juntos ao Mater Dei. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês aqui, assim, para tangibilizar um pouco, porque a gente fica falando IA, vamos trazer para a prática cotidiana e para esses exemplos que a gente está falando, né? Então, a gente trouxe 4 exemplos, para não ficar só dentro da rede Mater Dei, né? A gente trouxe um outro de saúde, que foi do Grupo Pardini, e depois a gente vai mostrar os 3 cases que a gente estava junto lá no stand do Mater Dei, apresentando no Conab. Então, esse primeiro case do Pardini, gente, de novo. A gente fez esse case tem mais ou menos 2 anos e meio. Ali ele foi publicado em 3 anos, né, 2020. O que a gente fez? Né? O negócio do Pardini está muito pautado nos laboratórios parceiros. Então, na época, se não me engano, representava 70% do business deles. Então, eles tinham 6 mil laboratórios parceiros, 200 tipos de insumos que eles mandavam. Eu estou falando do tubinho do sangue, a agulhinha, todos os insumos necessários para a realização dos exames laboratoriais. E eles mandavam esses exames para esses 6 mil laboratórios, que totalizavam um volume mensal de 5 milhões de insumos enviados.
E qual que era a dor do Pardini? Vamos começar a entrar dentro de uma organização. O que voltava para eles, como informação, como código, não era, eu gastei um tubo, voltava um código de exame. E aí começava todo o BO. Né? Ele não sabia quantos insumos estavam sendo gastos lá na prática, no laboratório parceiro. Porque eu podia ter 10 exames de sangue e gastar o mesmo tubo. Então, não era uma solução trivial. Então, eles tinham algumas métricas de controle para garantir essa eficiência, mas eles sabiam que podiam estar mandando insumo a mais para um laboratório, e esse laboratório nunca ia dar o grito, né? Está sobrando azar, e quando faltava, eles estavam prejudicando a qualidade deles e estavam perdendo faturamento. Então, o que a gente fez? A gente juntou, assim, vou deixar alguns depoimentos enquanto eu apresento, a gente juntou 28 bases de dados de diferentes sistemas do Pardini, construímos uma base nova com conhecimento tácito de algumas pessoas, das relações dos exames com os insumos que eram gastos, e a gente conseguiu criar uma base histórica de quais insumos estavam sendo consumidos por cada laboratório. E a gente criou essa base histórica. Com base nessa base de dados histórica, a gente conseguiu montar um modelo preditivo onde a gente falava para o Pardini quantos insumos ele deveria mandar para qual laboratório e quando, levando em conta restrições de logística, sazonalidade, região, etc. E esse modelo aumentou a qualidade percebida do Pardini perante os laboratórios. No começo, né, gestão da mudança, eles integraram isso a um sistema deles chamado MyPardini, fizeram a gestão da mudança com os laboratórios, a gente vai sugerir, vocês podem mudar, e eles começaram a ver que as mudanças começaram a ser cada vez menores, os problemas de executivo com insumo no porta-malas do carro que aconteciam acabaram, e eles economizaram, não vou falar exato o valor, gente, mas alguns milhões de reais por ano com esse algoritmo aqui. Então, foi um exemplo super legal, assim, que a gente mostra a importância dos dados no dia a dia, trazendo eficiência para as instituições. E aí vamos falar da gente, que é o mais gostoso, né? Então, aqui é um exemplinho do nosso stand, que a gente estava lá junto com a Mater Dei, no CONAP. Ali os totens dos produtos. Nesse totem aqui, a gente apresentou um dos produtos, que é o Compartilha, numa simulação. E lá os 2 produtos também que o Gustavo vai falar, que são a Maria e o Nuve. Eu acho que o Compartilha, a maioria de vocês talvez já tenha até ouvido falar, né, pessoal? Mas, assim, é um projeto que nos dá um grande orgulho. Também foi um case de imprensa. Saiu na imprensa. José Henrique gravou um podcast contando um pouco, né, no principal portal de TI do Brasil. E o que foi? Vou deixar os depoimentos aqui também, né? E o que foi o legal desse projeto também? Né? De novo, o olhar de uma dor de negócios, a gente nunca quer partir da tecnologia, a gente quer partir de uma dor real do dia a dia, que era a gestão da escala dos enfermeiros, que é uma coisa muito nervosa e muito complexa. A gente juntou com o time do Mater Dei, que foi um time super engajado, entendemos juntos o problema e integrando diversas bases de dados. Então, aqui a gente está falando de base de dados de ponto, de base de dados de banco de horas, de hora extra, de sazonalidade, né, de quem está fazendo cirurgia, que naturalmente vai ser internado, de entrada de dados de pronto-socorro, para a gente criar um modelo que trouxesse a melhor recomendação de escala para a equipe de enfermagem do Mater Dei. Foi um projeto de 3, 4 meses, super gostoso, super desafiador, e eu acho que, assim, os resultados, né, a gente montou uma sala de controle com a equipe, mesma coisa, gestão da mudança. A gente sugere a escala através desse algoritmo para o time, mas quem toma a decisão final é a equipe de enfermagem. E com esse projeto também a gente teve resultados super interessantes. A gente reduziu 85% das horas extras da instituição, né, da equipe de enfermagem, e em 10 meses a gente teve um ROI de 22,5%. Então, de novo, foi um investimento em tecnologia que, no fundo, trouxe eficiência operacional para a instituição e, acima de tudo, melhorou a vida das pessoas lá na ponta, que ficou tudo muito mais organizado. Então, é um case que nos dá um orgulho, assim, gigante, muito grande.
E aí queria trazer para vocês agora os outros dois cases, aí o Gustavo vai apresentar, que são a Maria e o Nuve. Obrigado, pessoal. Rodrigo mostrou para a gente dois cases interessantes que vão muito para o lado da logística. Eu vou trazer agora dois exemplos que a gente desenvolveu dentro de casa, que aí a gente se aproxima um pouco mais da clínica, né? Bom, a Maria Saúde é... Nossa, como é que você resolveu esse... Davi, será que você me ajuda e vai passando quando eu vou pedir? Vamos lá. A gente está trabalhando aqui uma inovação assistencial que a telemedicina já não é novidade para ninguém, né? E agora a gente está explorando uma fronteira aqui que é a telemedicina que a gente chama de assíncrona, certo? Para a gente fazer uma consulta remota, precisa estar as duas pessoas ao mesmo tempo, a tela na frente e ao mesmo tempo as duas pessoas daquela consulta. Não é como a gente costuma resolver nossas coisas hoje em dia, né? Você quer pegar uma segunda via de uma conta, você não quer pegar o telefone e falar com ninguém, não quer entrar nem no site, você quer entrar no WhatsApp e falar, eu quero minha segunda via de conta e receber aquilo na forma que você pode, comodamente, no momento que você consegue e ter um intervalo para fazer isso. E a Maria é um serviço, tá? É um serviço de saúde que traz atendimento multiprofissional, com equipe, com médico de família, enfermeira, nutricionista, concierge, e vamos incorporar serviços de psicologia e fisioterapia também. Então, é um time de saúde que presta atendimento eminentemente por chat, tá? Então, a gente oferece a possibilidade desse time fazer uma videoconferência. Se o paciente quiser, ele pode pedir uma videoconferência e a gente fazer uma teleconsulta. O médico também, ou o profissional de saúde, ele chega em algum momento que ele quer ter mais segurança, quer ver a cara do paciente, quer conversar com ele, ou ele acha que vai ser mais ágil resolver aquilo por uma vídeo, ele pode puxar a vídeo, mas eu já adianto aqui que a gente está fazendo 95% dos nossos atendimentos por chat. Tá? Então, a gente quer combinar aqui duas coisas, né? E aí tem uma inovação tecnológica, que é a questão desse formato de telemedicina que a gente está explorando, que é bastante inédito, poucos players no mundo estão fazendo isso, e também um modelo assistencial, que é aquele resgate da atenção primária. Então, assim, diferentemente de um serviço, de um pronto-atendimento digital, por exemplo, que você vai, entra no pronto-socorro digital e tem uma pessoa ali, um médico que não te conhece, aqui é um sistema carteirizado. Então, toda vez que você entrar, você não está falando com um médico, você está falando com o seu médico, está falando com a sua equipe. Então, isso permite a gente acumular também um conhecimento do paciente, do caso clínico dele, e atender com mais segurança e eficiência. Tá bom? Então, a Maria, ela tem uma estrutura de atendimento, como eu falei, né, com a medicina, concierge, que é a pessoa que faz aquela parte administrativa, de agendamento de exames, orientação, recomendação de, preciso fazer uma endoscopia, onde que eu vou fazer? No Mater Dei, né, lógico. Mas ela vai quando que a gente vai agendar, onde que vai ser feito, né, qual a unidade. E aí a gente atende usando esses 4 princípios da atenção primária, né? De primeiro contato, servir como uma porta de entrada, a pessoa tem algum problema de saúde, vem primeiro até nós e muita parte das vezes a gente vai conseguir prestar um cuidado abrangente e resolutivo. A gente também vai dar continuidade ao cuidado, então, assim, toda vez que a pessoa vier, é o mesmo time que vai atender, e a gente vai fazer também a coordenação. Então, eventualmente, a gente vai precisar do atendimento presencial, vai precisar do atendimento de um médico especialista, e aí a gente vai fazer essa navegação, essa orientação. Esse fluxo, e aí começa um pouco da inovação. Assim, a gente tem uma inteligência que, primeiramente, consegue identificar qual é a necessidade do paciente, o que ele precisa, o que ele está querendo. As pessoas não buscam atendimento só por questões de sintomas. As pessoas querem renovar uma receita, querem um pedido de um exame, querem mostrar um resultado de um exame, querem tirar uma dúvida. Então, elas procuram o sistema de saúde por diversas questões. Então, a primeira coisa que a Maria faz é entender qual que é a necessidade daquela pessoa. Então, ela entra num chat e fala, quero renovar a minha receita, quero mostrar o resultado do meu exame, estou sentindo dor de barriga, ou o que for. E a inteligência tem condição de entender qual é aquela necessidade e direcionar para o profissional que vai resolver aquela questão. Então, eu posso mostrar para vocês, aí, Davi, eu vou pedir para a gente mudar aqui para o computador aqui para eu poder mostrar, pode ser?
Só um instantinho, gente, que agora eu faço a partir do meu telefone aqui. Então, vocês vão perceber que essa tela da esquerda aqui é... Eu vou espelhar a tela do meu aplicativo. A gente deixou pronto testamos várias vezes, aí na hora de mostrar. Acho que agora vai. Um instantinho, já está conectando. Estava espelhado, né? Vamos fechar e começar de novo, só um instante. Ah. Ele está atrasado, então... Está conectado à internet? Tá, vamos começar de novo. Está conectado na internet. Se não der, a gente vai para o PPT. Só mais um instante aqui. Vou pedir a paciência do pessoal. Não, tá. Obrigado. Qualquer coisa eu peço para a gente voltar lá para a apresentação e eu mostro. Está vendo que ele está atrasado? Ah, certo. Então, ele é basicamente, vocês estão vendo, dá para aumentar um pouquinho aqui. Então, ele é basicamente um chat, tá? Então, você pode entrar aqui e conversar com a Maria, você pode falar assim, eu vou fazer uma pergunta, posso? Vocês conseguem ver aí? Fazer uma pergunta aqui meio... Estão vendo o que eu estou digitando? Então, o que a gente fez aqui? Uma das coisas que a gente fez foi subir todas as bulas de medicamentos que existem da Anvisa e treinar a nossa inteligência a conseguir entender a pergunta, ir na bula do medicamento e devolver uma resposta. Tá bom? Então, essa é uma das funcionalidades que Maria tem, ela consegue entender e responder a partir da bula. Uma coisa interessante é que, mesmo a gente fazendo isso, vocês vão reparar que, olha, eu não sou médico, é importante lembrar que Rivotril é um medicamento que contém clonazepam, né, eu perguntei se eu posso beber e tomar Rivotril, igual vocês podem ter visto aí. Ela vai dizer que não é uma boa ideia, né, obviamente, mas no final a gente coloca ali uma mensagem, olha, foi respondido por inteligência artificial, não tem validação do profissional ainda, e seu médico vai olhar isso aí. No momento que eu faço essa pergunta, chega para mim, para médico, olha, sua paciente tal fez essa pergunta, a gente gerou essa resposta prévia aqui. Você está de acordo? Está correto? E aí eu valido ou não essa resposta e o paciente vai receber uma resposta. Olha, seu médico leu, é isso mesmo, está validado. E a gente vai construindo um banco de perguntas e respostas e assim já tirando as dúvidas dos pacientes e ajudando eles a resolver alguns problemas antes mesmo deles chegarem a nós. Mas vamos supor que esse paciente chega para nós com um sintoma, tá? Então, eu vou voltar aqui para a Maria. Uma outra coisa, a gente indo naquela linha que o Rodrigo falou, do ganho de eficiência, né, então a gente criou um algoritmo aqui em que a pessoa, quando ela falar que está com um sintoma, então eu vou escrever aqui, estou com dor nas costas. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai entender
que eu estava tratando do sintoma, e vai colocar o médico na conversa, como se fosse colocar na conversa do grupo. Então, tudo bem, você está com sintoma, estou chamando o seu médico, estou colocando ele na conversa, você vai falar com ele. Mas, para adiantar o trabalho e para poder acelerar o processo, a gente treinou essa IA a fazer até 5 perguntas em nome do médico para entender o que está acontecendo. Então, essa IA não vai dar dica do que fazer, não vai tentar fazer diagnóstico, mas ela vai, sim, tentar trazer algumas perguntas que possam identificar elementos de risco, situações de risco, ou simplesmente entender um pouquinho melhor o quadro e quando colocar o médico na conversa. Nós estamos com um problema de internet. Bom, estava girando. Mas o que ele... Ah, tá. Então, olha só, está indo. Então, a primeira coisa, ela é empática, né? Ela fala, sentimos muito que você esteja sentindo dores nas costas, e começa a perguntar, a dor nas costas é aguda ou crônica? Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela vai fazer até 5 perguntas para tentar entender se tem febre, se teve trauma, se teve alguma questão mais complicada, sumariza um pouco o quadro e depois coloca o médico na conversa. Isso eu já ganhei 2, 3 minutos de tempo, certo? Bom, voltando para a apresentação, Davi, a gente pode voltar para a apresentação, por favor? Era só para demonstrar aqui a Maria. É importante dizer que a gente... Davi, você volta para a apresentação, por favor? A gente hoje está operando esse serviço, né? Então, é um serviço, imagina, uma comodidade mesmo, está operando esse serviço dentro de casa. Então, os colaboradores da 3Data, que são 200 colaboradores mais ou menos, e os colaboradores do Mater Dei podem usar esse serviço. A gente começou há mais ou menos 6 meses, e já temos alguns resultados interessantes. Bom, são 1.673 pacientes que a gente está atendendo, dos quais mais ou menos 1.500 são colaboradores do Mater Dei, e a gente tem um engajamento alto, né? 77% deles já usou, já passou por alguma avaliação conosco, e temos uma produtividade médica muito superior ao que seria um serviço de telemedicina, 2, 3 vezes maior. Então, a gente está operando, em média, 6 atendimentos por hora, por causa desses eu mostrei alguns para vocês verem a questão da triagem e do aprofundamento de sintomas, mas tem outros algoritmos que a gente usa que agilizam o tempo do médico. Então, a gente está performando essa produtividade com resolutividade alta. Então 89% dos atendimentos a gente não precisa encaminhar para um atendimento presencial, nem para um médico especialista. E, interessante, a satisfação altíssima. A gente tem mais de 300 avaliações e a nota média de avaliação dos atendimentos está em 9,8. Então, é uma percepção de valor aqui, a nossa capacidade de ajudar as pessoas e estabelecer um novo formato de teleatendimento cômodo, eficaz, seguro e com alto nível de satisfação, é o que a gente está trazendo de novidade no mercado aqui. Tá bom? Essa é a Maria. O aplicativo está na loja, né? Tem diversas funcionalidades, mas ele é exclusivo hoje para quem é colaborador do Mater Dei ou da 3. Bom, vamos lá. Próximo caso, Nuve. O Nuve, ele nasce de um problema que a gente percebe que é global, tá, gente? Só um instante. No mundo inteiro, de 20% a 50% do tempo do médico é dedicado a paperwork, né? Papelada, burocracia. É preencher prontuário, é preencher pedido de exame, atestado, relatório, prescrição. Na verdade, eu coloquei várias referências aqui, tem mais referência falando perto dos 50% do que dos 20%. Mas vamos supor que é 20%. Se eu fizer uma continha aqui, 20% do tempo dos médicos, nós estamos falando, são 500 e... Opa, uma hora vai. São 562 mil médicos no Brasil. A renda média do médico brasileiro é 360 mil reais ano. Vezes 20%, nós estamos falando de 40 bilhões por ano. Tá? É o dinheiro que a gente gasta pagando os médicos para escrever. Tá? Mas será que não tem jeito da gente investir melhor esse tempo? Né? Uma das coisas que inspirou a gente, encontrei um professor da UFMG, onde eu formei, encontrei com ele num supermercado e falei, professor, tudo bem? E aí, professor de técnica cirúrgica, está operando muito? Ele falou, não, parei de operar. Eu falei, por quê? Aposentei, mas por quê? Eu falei, cansei de ficar no computador.
Eu sou médico, sou cirurgião, eu gosto de operar, não gosto de ficar no computador. Eu passava mais tempo fazendo relatório, prescrição lá no MV do que no bloco cirúrgico. Cansei, fui para a fazenda, cuidar da fazenda. O Robertão, ali, meu colega, formou comigo, meu querido amigo, e ele sabe até de qual professor que eu estou falando. Bom, Nuve surge para isso, tá bom? Nuve é uma inteligência que coleta, organiza e estrutura todo o dado de saúde a partir de informação de áudio da consulta. Então, imagina a gente poder, magicamente, fazer uma consulta sem tocar no teclado. Fazer o procedimento normal, fazer o atendimento, e, no final dessa consulta, a evolução está preenchida, a solicitação de exame está preenchida, a prescrição está preenchida, você só tem que olhar, conferir, ver se está tudo certo, porque, afinal, é a gente que carimba, né? Ver se está tudo certo, confere, aperta um clique e tudo está feito. Isso é Nuve. Tá? Para não ficar só na fala, a gente vai mostrar. Se a internet ajudar aqui, vamos lá. Então, tem um aplicativo aqui que já está nas lojas, na Google Play, na App Store. Tá? Quem quiser, quem tiver CRM, quiser baixar e usar, está disponível. Ele é um prescritor por voz. Tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Davi, volta para o computador aqui, por favor. Vou fazer uma prescrição aqui ao vivo para vocês verem como é que funciona, tá bom? Então, está aqui, meu celular está aberto. Eu já me loguei, estou num paciente teste, eu já coloquei o Bird ID, que é a minha assinatura digital, tá bom? Então, eu vou fazer uma prescrição aqui. Você vai usar hidroclorotiazida de 25 mg, um comprimido de manhã, captopril de 25 mg, um comprimido de 8 em 8 horas, AS de 100 mg, um comprimido após o almoço, e simvastatina de 20 mg, um comprimido à noite. Então, ele capturou o áudio, vai transcrever. Putz, tinha que ser. A gente até Steve Jobs já passou por isso. Vamos lá. Eu vou passar para você hidroclorotiazida. Alô? Então, vocês veem lá que ele pegou hidroclorotiazida e captopril. Se tivesse alguma questão que quisesse editar, eu posso editar. Tá bom? Deu tudo certo, eu aperto em emitir. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um PDF com minha assinatura digital, com um QR Codezinho, que eu posso ir na farmácia e comprar um medicamento. Tá bom? Vai chegar já o PDF aí para vocês verem. A gente não acredita que ele não entendeu o que eu falei. Então, está lá o arquivo, ó, chegou já a prescrição, ok? Com o QR Codezinho, pode pegar a prescrição digital válida por voz, tá bom? Hoje o paciente às vezes pede para renovar uma receita, às vezes eu estou no trânsito, no sinal vermelho, eu consigo fazer uma prescrição em minutos e eu posso compartilhar como eu quiser, né? Ou eu posso integrar com algum sistema de eletrônico, protocolo eletrônico, MV, TASI, ou o que for. Mas, gostaram? Alguém quer usar? Pode baixar. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui, e aí eu vou pedir para se desculparem a carinha feia dele, esse aqui, porque esse aqui é um sistema que não está em uso ainda, é só para mostrar como é que funciona por trás, tá bom, gente? O Nuve também tem uma ferramenta para você extrair o áudio da consulta, como eu falei. Então, eu vou falar brevemente um quadro clínico aqui, em formato de voz. E aí, um dos grandes problemas que todos os players de saúde têm é obter informação do que acontece num sistema de saúde, né? Nós, médicos, gostamos de escrever em texto livre. Então, o primeiro campo branquinho que a gente acha lá, escreve o relato da consulta. Legal, mas é um dado que, para a gestão, não funciona, a gente não consegue extrair o que aconteceu ali dentro. Mas tem o dado estruturado do CID, joia. Primeiro que, assim, não sei se alguém aqui teve uma aula de como usar o CID durante a faculdade. Eu não tive.
Então, a gente não sabe usar. São, acho que, se não me engano, 15 mil códigos. Não dá para saber tudo de cor. A gente decora alguns e usa aqueles. E a maior parte das operadoras, se você perguntar qual a doença mais prevalente, é Z00. Né? Z00 é consulta médica. Não significa, para quem está na gestão, não significa muita coisa. Né? Existe um sistema de registro, uma terminologia clínica chamada SNOMED, não sei se alguém conhece. SNOMED é uma terminologia clínica a mais completa que existe, tem quase 700 mil termos, e a gente consegue, diferentemente da CID, não só codificar diagnóstico, sintoma, mas a gente codifica procedimento, exame, medicamento, toda a história clínica a gente consegue codificar e transformar aquilo numa informação que a gente consegue resgatar e fazer análise em cima dessa. Então, eu vou falar aqui um quadro clínico sumarizado, assim, em formato natural. Então, hoje eu atendi uma paciente que estava com dor para urinar, fazendo xixi de pouquinho em pouquinho toda hora. Eu examinei ela, não tinha febre, a pressão estava 12/8, eu prescrevi 3 dias de Bactrim e pedi uma urocultura. Então, isso aqui vai demorar um pouquinho, tá, gente? Porque a internet está daquele jeito. Mas o que ele vai fazer? Ele primeiro vai transcrever o texto, né? Tá vendo? Até aqui nada demais. Eu copiei esse texto para lá. E aí a mágica depois é aqui, ó. Eu vou pedir para a inteligência pegar o que eu falei e tentar estruturar essa informação e codificar num formato que eu possa usar. Tá bom? Leva alguns segundos aí, internet. E aqui, né, pessoal, assim, uma brincadeirinha, assim, a Maria nasceu assim, sabe? Num protótipo, num computador, a gente testando o que tinha que ser manual, a gente fazia. Aqui a gente está numa fase que a gente chama, né, fundamental no desenvolvimento de um produto, que é a validação técnica da hipótese. Né? Eu consigo fazer isso que eu estou planejando de uma forma estruturada e a gente está chegando num... A gente apresentou isso para muita gente lá no evento, estava contando para o Zé, inclusive para o pessoal da própria MV, né? E eles ficaram muito surpresos assim, com a qualidade do que foi feito, sabe? E eu não sei, a gente vai passar o vídeo aí também, né, Gustavo? Vocês estão vendo aí, a próxima é o vídeo, estão vendo ali que ele separa, né, o que foi subjetivo. Então, eu falei de né, urinação, dor para urinar, painful urination, frequent urination. Detalhe, eu falei fazendo xixi de pouquinho em pouquinho toda hora, ele entendeu e codificou como frequent urination. Tá? Então, eu falei de febre, mas a polaridade é negativa, né? Eu neguei febre, não adianta só falar febre. Então, ele identifica a negação, identifica a temporalidade, certo? Eu falei do valor de pressão arterial aqui que ele marcou, tá bom? Eu falei de um medicamento, a duração do tratamento e de um exame. Então, todo o diálogo clínico, eu fiz um exemplo curto aqui, pequeno, tudo que eu falei de termo clínico foi codificado e está em um formato resgatável, tá bom? Isso gera um novo mar de dados, não só para a prática clínica, né, do tipo, eu posso ganhar tempo no meu registro, mas gerar dados para pesquisa, para uma série de coisas, para gestão, e até para o próprio paciente ter acesso aos seus dados de saúde. Tá bom? A gente mostrou isso para o pessoal do SNOMED, o Brasil não tem licença para usar o SNOMED, eu consegui uma licença, uma conversa com eles, consegui uma licença para 2 anos. Na hora que eu mostrei o que a gente estava fazendo, os caras falaram, não, você tem que mostrar isso no nosso Congresso Mundial. Depois de amanhã a gente vai estar em Atlanta mostrando essa solução, os únicos brasileiros lá mostrando essa solução lá. Então, é uma coisa que realmente na vanguarda assim, no mundo assim, do que a gente está fazendo aqui. Tá? E aí, para terminar, a gente fez um vídeo para esse evento, eu queria mostrar para vocês a nossa visão de futuro aí do NUV. Eu vou pedir perdão, o vídeo está em inglês, mas tem legendas. In healthcare, every second, every heartbeat, every word spoken holds profound significance. And every minute dedicated to administrative tasks is a minute diverted from patient care. Doctors frequently navigate intricate coding systems, sifting through clinical conversations, electronic health records, and prescriptions. Mistakes and inefficiencies in this realm, they can lead to denied insurance claims, distort research data, and even jeopardize patient care. It's astounding to realize that time spent on such tasks translates to a staggering $156 billion globally every single year. Amidst all this complexity, SNOMED CT stands as a beacon, cataloging over 300,000 unique medical concepts.
And that's without counting their numerous synonyms. The challenge? Manual coding, information extraction from clinical interactions, and ensuring accuracy amidst this vast terminology. Imagine a doctor's conversation with a patient, a discussion filled with medical terms, symptoms, and treatment plans. Now picture this dialogue effortlessly transitioning into precise coded data in real time. This is Nuvi in action, liberating doctors to center their energies on what truly matters. Consider Dr. Martinez, a pediatrician. Each day, she juggles countless patient interactions, assessments, and treatments. With Nuvi, as she discusses a treatment plan for young Mia's asthma, the AI processes the conversation, identifies keywords, and automatically updates Mia's electronic health record, all without Dr. Martinez lifting a finger. Experience medicine at the speed of voice, real-time accurate data extraction, allowing doctors to converse, while Nuvi listens, understands, and codes. The elegance of natural conversation now intertwines with the precision of digital health. For researchers, a goldmine of structured, reliable data awaits, opening new horizons for groundbreaking insights. Governments, institutions, providers, payers, all unified through one language, reflecting Nuvi's innovation, the foundational legacy of SNOMED CT, and FHIR, the standard for healthcare data exchange. Together, we're crafting a narrative where technology doesn't intrude but enhances, where conversations aren't just heard but deeply understood. In alliance with SNOMED CT, Nuvi is not just an innovation, it's a transformation, where technology gracefully complements human touch. At Nuvi, we envision a future where every voice matters and every conversation drives healthcare forward. Obrigado, gente. Davi, volta pro slide. Já estamos terminando, tá, gente? Esses slides eram só para se desse algum problema eu poder demonstrar, não precisou, felizmente. E aí, para finalizar aqui, a gente... Opa, vamos ver. Bom, acho que várias coisas devem ter passado pela cabeça de vocês, algumas oportunidades legais, algumas preocupações que também passam pela nossa cabeça. E aí eu queria trazer essa frase que foi dita sobre uma incorporação tecnológica que falava, é extremamente duvidoso que venha a ter seu uso disseminado, né? Sua aplicação benéfica que requer muito tempo e dá muito trabalho, tanto para o paciente quanto para o médico. É estranho e oposto a todos os nossos hábitos e associações. Gente, essa frase foi falada sobre uma tecnologia inovadora que surgiu uma certa época na medicina, que era o estetoscópio. Tá bom? Então, era essa mensagem. Essa é a foto do desenho do primeiro projeto, do primeiro estetoscópio usado. Não sei se quer complementar alguma coisa, acho que é isso aí. Mais agradecer. Obrigado, professor.